Então diz aí que um cometa atinge a distância mínima em relação à Terra, passa pela Terra de 20 em 20 anos, um cometa X. Um cometa Y passa pela Terra de 30 em 30 anos e um cometa Z passa pela Terra de 70 em 70 anos. E que em 1985 os três passaram pela Terra simultaneamente. Quando isso ocorrerá novamente? Tá? Então, pessoal, um vem de 20 em 20, o outro de 30 em 30, o outro de 70 em 70. Então, isso aí é típico de mínimo múltiplo comum. É típico de mínimo múltiplo comum. Tá? Então, nós vamos ter que fazer o mínimo múltiplo comum entre 20, 30 e 70. Tá? Esses problemas que parece que desencontra, mas que um dia encontra, são típicos de mínimo múltiplo comum. Aqui eu quero fazer um comentário. Eles passam de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos, de 70 em 70 anos, mas eles poderiam também ter passado de 200 milhões em 200 milhões de anos, 300 milhões em 300 milhões, 700 milhões em 700 milhões. E aí o aluno vai começar a dividir 200 milhões por 2, 100 milhões, por 2, 50 milhões, por 2, 25 milhões. Então eu vou dar uma dica e preste atenção, porque o aluno erra em duas situações. A primeira é quando, não satisfeito com as regras que existem na matemática, inventa novas regras. E por isso que então eu vou dizer o que é permitido na matemática para você, aquilo é permitido. Mas não pense que tudo é permitido, daqui a pouco ele está inventando novas regras. Isso aqui é permitido porque eu vou dizer que é permitido. A outra situação que o aluno erra é quando ele não sai do lugar, quando ele não enxerga o fim do túnel, ele não se mexe, que também é ruim. É ruim inventar regras e é ruim querer ficar no lugar e não desenvolver, sair, pelo menos vai fazer uma associação de ideias que tu vai conseguir chegar. Então, pessoal, quando nós tivéssemos, sei lá, 200 mil anos, não é? 300 mil anos, 70 mil anos, olha que aqui eu poderia ter colocado 700, eu coloquei 70 intencionalmente. Tem muitos zeros. O que eu posso fazer? Eu posso deixar alguns zeros em banho-maria. Então vejam que aqui eu teria 5 zeros para deixar aqui 5, mas aqui só 4. Então o que eu vou poder é tirar 4 de cada um. Ó. E aí essa simplificação pode ser feita entre 20, por exemplo, 30 e 7. Não é o mesmo problema lá, estou dando um outro exemplo. Que é bem mais fácil que dividir 200 milhões por 1, por 2, né? E assim por diante. O que vai acontecer? Esses 4 zeros que ficaram aqui, esses 4 zeros que ficaram aí, do número que der aqui, tá? Eu posso, depois no resultado final, eu acrescento esses 4 zeros, porque são os 4 zeros comum a todos. Eu tenho que tirar o número zero comum a todos. Então vejam só, primeiro eu vou fazer sem tirar zeros aqui, ó. Por 2, dá 10, dá 15 e dá 35. Por 2, dá 5, dá 15 e dá 35. Por 3, dá 5, dá 5 e dá 35. Por 5, dá 1 e dá 7. E por 7 dá 1. E aí eu multiplico tudo, ó. Então vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 7, 420. E isso significa que eles estarão novamente, passarão juntos novamente pela Terra daqui a 420 anos. Mas atenção, cuidado, porque quase sempre na letra A tem uma resposta para pegar o bobinho. Aí a gente vê 420, na letra A diz 420, o cara já marca. Atenção, não é? A pergunta é, em que ano? Então, se eles passaram pela Terra em 1985, a festinha se dará daqui a 420 anos. Então eu vou ter que somar com 420 para calcular em que ano eles passarão pela Terra, porque se aconselha num concurso a responder a pergunta que está sendo feita. E a pergunta é em que ano, não daqui a quantos anos. E por isso que é importante ler com atenção as questões. Então, nós encontraremos 2.405, que aí sim é a resposta do problema. Tá? Então, cuidado, não basta resolver, tem que responder a pergunta que está sendo feita.
E a pergunta é, em que ano passarão novamente juntos pela Terra? Passarão juntos pela Terra no ano de 2405, que é daqui a 420 anos depois que o evento aconteceu, que tinha sido em 1985. Então, muito cuidado com isso. Agora, o comentário que eu estava fazendo aqui é o seguinte, ó. Eu posso chegar, é permitido, e eu estou dizendo para todo o Brasil e o mundo, oficialmente autorizando vocês a, se quiserem, simplificar, colocar em banho-maria um zerinho. Este zerinho, que poderia ter sido 1, 2, mas ele tem que ser comum a todos. Este zerinho a gente deixa em banho-maria e faz um mínimo múltiplo apenas desses aqui, ó. E tem um zerinho aqui em banho-maria. Então, por 2 dá 1, por 3 dá 1 e por 7 dá 1. Vejam só, 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. E aí eu trago aquele zerinho que estava em banho-maria e vai dar exatamente a mesma coisa, quer dizer que isso é permitido. É permitido fazer isso. Tá, pessoal? É permitido fazer isso. Então, essa é a dica, tá? Vocês têm mais questões de MMC, como eu já falei, mas eu prefiro que vocês agora continuem com a gente. Apresentarei máximo divisor comum, depois vocês vão ter todo o capítulo para fazer em casa dos exercícios e eu corrijo os principais. Então pode vir aí. Apagar. Vamos agora para máximo divisor comum. Que é o nosso MDC. Máximo divisor comum. Vejam só, senhoras e senhores. Digamos que eu tenha uma tabuinha de 80 centímetros e que eu tenha uma outra de 60 centímetros. Tá? Uma de 80 e outra de 60. Pois bem, qual é o maior, preste atenção, qual é o maior número que divide o 80 e que também divide o 60? Em forma prática, eu poderia dizer assim, como é que eu poderia dividir essas tabuinhas em partes iguais e do maior tamanho possível? Como é que eu poderia dividir essas tabuinhas em partes iguais e do maior tamanho possível? Vejam, senhoras e senhores. De cabeça eu acho que dá para fazer. Qual é o maior número que divide 80? Bom, o 40 divide, mas o 40 não divide o 60. Qual é o número? O maior número que divide o 80 e que divide o 60 também. O 30 divide o 60, mas não divide o 80. Aí, parece que agora eu ouvi falar em 20. Claro, você que falou 20, é isso mesmo, ó. O maior número que divide o 80 e que divide o 60 é o 20, ó. Inclusive, aqui ó, eu dividiria isto em 4 pedaços de 20 centímetros, ó, 20, 20, 20 e 20. E aqui eu dividiria em 3 pedaços de 20 centímetros. Tá? Então, com isso, eu consigo dividir em partes iguais e do maior tamanho possível e que não haja sobras. Só que aqui, intencionalmente, eu passei 2 números bonzinhos. E se os números fossem complicados, qual seria o processo matemático para eu chegar no resultado sem esforço? Então, aí nós temos muitos métodos. A professora ensinava por
intersecção de conjuntos, casinha de pomba, não sei o que lá. Bom, eu vou escolher um deles, o que eu gosto mais. E o que eu gosto mais é o seguinte, sempre que eu quiser achar o MDC, e eu já vou dizer para que serve, eu gosto de fazer a decomposição dos números em fatores primos separadamente. E como é que nós fazemos a decomposição dos números em fatores primos? Simplesmente colocando aqui o elenco dos números primos. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Aqui, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Feita a decomposição em fatores primos, nós vamos agora, como diz o gaúcho, acolherar os números. Nós vamos juntar parceiros, fazer casamentos. Por exemplo, esse 2 aqui, tem parceiro para casar lá? Tem. Esse outro 2, tem parceiro para casar lá? Tem. Este outro 2 tem parceiro? Não. Esse 2 tem parceiro? Não. Esse 3 tem parceiro? Não. Esse 5 tem parceiro? Tem. Não importa se o parceiro está no centro, se está mais para o bairro. O importante é que se tem o 2 aqui, sucursal nesta capital, tem que ter em todas. Tá? Mesmo que fosse mais de 2 números. Tá? Então tem que ter números comuns em todas. Por isso que vem aquele conjunto de intersecção. Então, feitos os casamentos, ou seja, vendo os números que são comuns e que tem em todas as cidades aqui eleitas, né? Então o 2 tem nessa cidade, tem naquela. Esse 2 também tem aqui, tem lá. Esse 5 tem aqui, tem lá. Mas daqui não tem parceiro, então não dá para fazer casamento. Então, como a sequência dos números é a mesma, em qualquer dos 2 que eu queira, eu multiplico. 2 vezes 2, 4, e vezes 5 vai dar 20. Repetindo. 2 vezes 2 vezes 5, que vai dar o 20, aquele que eu descobri ali, que eu já sabia, vocês tinham feito de cabeça. Então esse é o procedimento para determinarmos o máximo divisor comum. Tá? O máximo divisor comum. Agora, cuidado! Eles podem dizer assim, como é que eu sei a diferença entre MMC e MDC? Bom, na verdade, pessoal, isso não é muito problema, porque nem que tu erre, tá? O resultado, se tu errar o conceito, vai dar tão absurdo que tu vai ver que é só voltar que ali por ali não vai chegar a nada. Mas, de qualquer maneira, nós vamos dar algumas dicas. O MDC se caracteriza pelo seguinte, por haver uma padronização. Eles vão falar em padronização. Provavelmente eles vão usar os seguintes termos. Mesmo tamanho, tá? Né? Todos de mesmo tamanho, eles vão falar em pacotes com mesma quantidade, seja lá do que for, enfim, vai haver uma padronização, tá? Etc. Tá? Etc. Aqui. Essa é a primeira característica do MDC. Padronização. Tudo de tamanhos iguais, tá? Pacotes com mesma quantidade, ó, mesmo tamanho, mesma quantidade. Eles vão falar muito em iguais. Então isso aí vai padronizar. E eles vão falar também uma coisa chave que eles vão dizer assim, o maior tamanho possível. Porque vejam só, eu poderia padronizar, aqui eu disse que era 2 tabuinhas, que eu queria padronizar, mas eu posso padronizar tudo de 10 centímetros. Porque aí eu divido 60 por 10, vai dar 6 pedacinhos de 10 centímetros. Divido 80 por 10, vai dar 8 pedacinhos de 10 centímetros, padronizei. Só que não é do maior tamanho possível. Então o MDC vai exigir uma padronização e que ela seja do maior tamanho possível. E que não haja sobras para poder a divisão ser exata. Tá? Agora, se eu, vejam só, aqui que eu dividi no maior tamanho possível, eu tive 7 pedacinhos. É ou não é?
4 pedaços de 20 aqui e 3 pedaços de 20 aqui, dá 7 no total. Se eu dividisse em tamanhos de 10 em 10 centímetros, eu teria 6 aqui e teria 8 aqui, que já daria 14 pedaços. Então, o maior tamanho possível gera forçosamente o menor número de pedaços. Se é que estaremos falando em pedaços, pode ser outra coisa. Pode ser pacotes, não interessa. Então eu quero dizer aos amigos que maior e menor aqui não está sendo contraditório, está dizendo a mesma coisa. Porque se eu divido no maior tamanho possível, vai ter poucos pedaços. Mas se eu divido no menor tamanho possível, de centímetro em centímetro, vai ser uma de retalho de madeira ali que não vai ser. Então, lembrem que qualquer dessas duas palavras vai identificar o mesmo MDC, que vai ser o maior tamanho possível e, consequentemente, vai ter um menor número de pedaços possível. Tá? Então, aquelas frases não são contraditórias. E para ver o MDC, eles também vão dizer que não há sobras. Não há sobras. Tá? Então, não havendo sobras, tá? Tudo beleza. Então, esta aqui vai ser a dica para que você identifique que isso aí é um problema de MDC. Tá certo, pessoal? Bom, vamos fazer aí a questão que a gente propôs, tá? A questão proposta, que é dos rolos de arame, tá? Vamos propor aí uma questão. Diz o seguinte: dispomos de rolos de arame de 180 metros, 252 metros e 324 metros. Desejando fabricar rolinhos do mesmo tamanho e do maior tamanho possível, a partir dos 3 rolos citados, se não há sobras, qual o tamanho de cada rolinho e quantos rolinhos obteremos? Ou seja, eu preciso que seja do maior tamanho possível. Tente fazer e eu já explico. É 180 metros, 252 metros e 324 metros. Bom, falou em maior tamanho possível, então isso aí só pode ser um máximo divisor comum. Então vamos lá. Por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Pronto, aqui. Por 2 vai dar 126, por 2 dá 63, por 3 dá 21, por 3 dá 7 e por 7 dá 1. E aqui por 2 dá 162, se você não está pensando que eu estou muito ligeiro, pausa, tenta fazer e depois me acompanha. Aqui não é como sala de aula, tu tranca o professor, repete, faz ele voltar, o que quiser. Então, por 2 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Pois bem, agora vamos fazer os casórios. Este caso, ó. Esse aqui casa. Depois nós temos... Esse aqui tem sucursal em todas as capitais também, ó. E esse 3 já não...
Não, o 3 tudo bem. Tem. O 3 tem parceiro, ó. Mas não precisa ser no centro, pode ser aqui no bairro, ó. O importante é que tenha, em todas as cidades, tenha sucursal. Tá? Depois nós temos o seguinte, esse outro 3 aqui tem também. 3. O 5 não tem parceiro, o 7 não tem parceiro, os outros 3 ficaram sem parceiro, tudo bem. Não necessariamente. O importante é que todos agora é igual em todos, ó. Tá? É igual em todos. E aqui 4 vezes 3 vezes 3 dá 36. O que isso significa? Que eu vou dividir em rolinhos de 36 metros cada um. Pois, para que não haja sobras e para que fiquem rolos do maior tamanho possível, eu tenho que dividir em rolinhos de 36 metros. Pessoal, eu vou apagar isso daqui, ó, supondo que vocês já tenham anotado. Tá? Então vejam só. Vejam só. Vamos agora tirar a prova real. De fato, ó, se eu pegar aquele rolo que tem 180 metros e dividir em pedaços de 36, e aí se vocês querem fazer o desenho, façam, pegar o 180 e dividir, isso aqui vai dar 5 rolinhos de 36 metros cada um. Tá? De 36 metros cada um. Então, se eu tivesse um rolo, daria 5 rolinhos de 36. Eu poderia ter mais, que eu já vou incrementar esse problema. Depois, 252 metros, se eu dividir em rolos de 36 metros, vai dar 7 rolinhos de 36 metros cada um. E se eu dividir 324 metros em pedaços de 36 metros, eu vou ter 9 rolinhos de 36 metros cada um. Tá? 9 rolinhos de 36 metros cada um. Ou seja, no total, nós obteremos padronizados, 9, 7, 16, 21 rolinhos iguais. Vejam só, tem os acidentes de percurso. 21 rolinhos iguais. Consegui padronizar. Então ficou tudo agora, eu posso empacotar tudo rolinhos iguais de 36 metros, 21 rolinhos. Então, 2 perguntas que a gente respondeu. Qual o maior tamanho possível de rolinho que fique tudo igual? 36 metros. E quantos rolinhos iguais saem? 21. Mas atenção, vamos trabalhar em cima desse exemplo. Vamos imaginar, e aí eu estou incrementando o problema, porque ele originalmente não diz isso. Vamos imaginar, e eu vou apagar aqui, que sejam 10 rolos de 180, 20 de 252 e 30 de 324. E aí vamos ver quantos rolinhos dá e como é que eu posso ainda fazer mais algum raciocínio. Então vejam só. Vamos anotar. Tem espaço aí. No exemplo anterior, se fossem 10 rolos de 180 metros, 20 rolos
de 252 metros e 30 rolos de 324 metros. Pergunta-se. Por que é bom escrever? Porque aí você quebra um pouco essa rotina de olhar para o quadro. Se já tivesse escrito no livro de vocês, vocês não teriam muito serviço. Então aí é bom modificar as técnicas, a postura, enfim, por isso que eu estou anotando para você copiar. Perguntas. Letra A. Qual o total de rolinhos padronizados que obtemos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, B. Se fossem feitas caixas com 10 rolinhos em cada uma, seriam se fossem feitas caixas com 10 rolinhos em cada uma, o número de total de caixas seria de. Então vejam só. Agora eles dizem que tem 10 rolos de 180. Mas não se esqueçam que de cada rolo de 180 dava 5. Então eles disseram assim, ó, que aqui são 10, que aqui são 20 e que aqui são 30. Então isso aqui nós já estamos trabalhando o que os editais pedem, que é operações, problemas com as 4 operações. Que eu vou usar multiplicação, divisão, né? Então vejam, aqui vocês já copiaram, tem aí? Então vejam, se cada rolo de 180 metros dá 5 rolinhos, cada um, por isso que eu coloquei cada um, e são 10 rolos de 180, se cada rolo dá 5, então eu vou obter quantos? 50. Depois, se de cada rolinho dava 7 rolinhos, e são cada rolo de 252 metros dá 7 rolinhos. Como são 20 rolos, ó, então vai me dar 140 rolinhos. E dos de 324 metros, cada rolo, se eu dividir de 36 em 36 metros, vai dar 9. Então são 9 rolinhos. E esses 9 rolinhos vezes 30, então vai dar 270. E aí um problema de 4 operações. Bom, e no total, nós teremos 0, 9, 7, 16, vai 460 rolinhos. Mas aí o que eu estou batendo, pessoal, é que tem gente que me pergunta, às vezes quando o problema começa a exigir as 4 operações, que é aquilo do primário de antigamente, como a gente diz, tem aluno que se atrapalha, porque ele não tem o raciocínio lógico, matemático, né, das 4 operações. Por isso que os editais estão pedindo, como vocês estão vendo agora nesse concurso que vocês estão se preparando. Então tá, então aqui nós teríamos esta resposta, né? Seria 460 rolinhos. E agora, se eu coloco em pedaços, em caixas com 10 rolinhos, aí eu consigo saber dividir. Então se eu tenho 460 e vou colocar em caixas com 10,
Qual é o total de caixas que eu vou ter? Vou ter 46 caixas. 46 caixas. O que eu quero com isso? Que vocês aprendam a pensar, que aprendam a usar as 4 operações e o raciocínio lógico. Aritmético, no caso. Tá, pessoal? Inúmeros telefonemas à nossa redação sobre um detalhe que eu apaguei, mas que vocês podem voltar à fita, enfim, a internet de vocês. Teve uma hora que teve gente aí que se deu conta que não precisava eu ter feito aquela hora 180 dividido por 36, que deu 5, né? Depois o 252 dividido por 36 deu 7. E o 324 dividido por 36 deu 9. E teve gente... Então, sei que eu vou apagar isso aqui. Teve gente que se deu conta que justo esses números, quando nós fizemos ali, ó, os casamentos, aqui tinha sobrado 5 sozinho, no 252 tinha ficado 7 sozinho, sem casar. E no 324 não tinha ficado um 9, né? Mas tinha ficado um 3 e outro 3, que é na verdade a 9. Aí muitos estão perguntando se isso aí é sempre assim, mas é sempre assim. Eu tenho assim um pé atrás com esse, mas é sempre assim, né? Mas nesse caso é sempre assim. Ah, mas cuidado com sempre assim, tá? Na maioria das vezes não é sempre assim, é casualidade. Mas nesse caso, realmente, o número que não entra no casamento, automaticamente vai ser o resultado daquela divisão do número que a gente decompôs em fatores primos pelo MDC. Tá? Então, nesse caso, é sempre assim. Mas, por favor, não venham com... É sempre assim, porque eu gosto de atalhar. Tem cara que quer sempre achar um jeito mais fácil sem raciocinar. Isso é veneno para quem vai fazer concurso público. Então, como eu sei que estavam com essa dúvida, eu digo, e muitos nem perceberam, agora vai observar, tal, vai fechar que justo o número que sobrou é o que tinha dado no número de rolinhos, que é esse 5, esse 7, esse 9 aqui. Tá, pessoal? Mas é uma casualidade. Então, este foi o nosso capítulo de MMC e MDC. Vocês farão os exercícios em casa. Na próxima aula a gente corrige e aí faz a relação entre MMC e MDC. Bons estudos!